Bom dia, bom dia. Hoje são 16 de julho, hoje é terça-feira, dia de novena aqui em Belém do Pará, dia de católicos irem à igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sabe? Ali, sabe? Reverenciar a Mãe de Deus, sabe? E como mãe que ela é, sabe? E aí, quem vai reverenciar, sabe? São um bando de fumados, sabe? De desvalidos da sorte, pobres de Deus. Aí eles aproveitam, sabe, para pegar o colinho da santa, da mãe de Deus, sabe? Que também é mãe de Jesus, Jesus que é o irmão desses que vão lá, tá certo? E pedem ali uma ajuda, as pessoas se queixam, sabe? Da sua falta de fortuna, falta de sorte, quero dizer, não a fortuna material, mas poderia ser a fortuna material sim, porque tem alguns que pedem aí um troco, entendeu? Mas assim, sabe, é bom ser amigo dos deuses, sabe, é bom ter amigos importantes, ter amigos celestiais, sabe, é bom, sabe, se não prejudica, sabe, se não mata, como diz Nietzsche, certo, mal não faz, certo, Nietzsche diria fortalece, certo, então é isso. Mas eu vou começando aqui, eu quero começar falando de Onã, sabe? Que está em Gênesis 38, 9. Mas antes de ir a Onã, eu queria lembrar aqui uma questão, sabe? Que eu tenho pensado muito, o que foi fulcral hoje, sabe, no noticiário 247, além de outras notícias internacionais e nacionais mesmo, sabe? Foi esse problema aí, sabe, de Xandão, sabe, e da queixa de Serrano. Serrano é um jurista, certo? O cara tem livro escrito, então ele é jurista. Quem não tem livro escrito não é jurista, certo? Tem 40 anos de advocacia, ele diz. Ele tem um escritório potente, certo? Um escritório que opera para empresários, certo? Certo, Serrano? Vamos deixar de churumelas, tá bom? E aí o Serrano, sabe, está muito prestigiado, ele foi cogitado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas aí, sabe, há uma incerteza nele, sabe, que aí, sabe, os petistas, sabe, aí, sabe, ficam com o pezinho atrás, entendeu? Ou o pezão, tanto faz, entendeu? Aí, mas o Serrão, ele deu uma opinião aí, sabe, aí, nessa questão aí, sabe, é um cara aí, sabe, que já vai marchando por seus 60 anos, eu acho. Ele tem ascendência espanhola. É um cara aí. Ele mesmo diz, o pai dele foi promotor de justiça, sabe? O pai dele abriu uma picada para ele. É por isso que hoje ele tem um escritório de advocacia aí, sabe, bem plantado. Eu, por exemplo, tive que fazer, sabe, a minha própria picada. Meu pai era motorista, certo? Motorista de caminhão e de ônibus, certo? E morreu lavrador, certo? E assim, sabe, e aposentado, beneficiário, ele conseguiu a aposentadoria no INSS, aliás eu ajudei, sabe, a encaminhar a papelada para isso. Já o Serrano não, certo? O Serrano ele vem aí bem nascido, e quando se fala em bem nascido, eu quero lembrar aqui, sabe, dos gregos antigos. Eu queria pensar em Troia, eu queria pensar, sabe, como foi que Roma foi fundada, sabe? Um dia, um grego aí, sabe, um rei grego resolveu aí, sabe, desenvolver projeto aí de império. O nome dele agora não vem, mas foi cunhado daquela mulher bonitona, gostosona, como é que chama ela? Porra, o nome dela não vem. Porra, como é que pode, rapaz, uma gostosona ser esquecida assim? É Helena, rapaz, Helena de Troia, certo? O marido dela, sabe, o marido tinha um cunhado, sabe, que eu não vou lembrar o nome, mas eu poderia ver aqui o nome desse cara, bora ver logo aqui, sabe? Conquista de Troia, invasão de Troia, certo? Guerra de Troia. Bora ver o que é que acontece. Quem foi que invadiu Troia, certo? Ali, bora ver se eu consigo, para puxar o nome, sabe, do rei, rapaz, daquele rei ali, sabe? Porra. Já apareceu o nome aqui do Menelau, certo? O irmão do Menelau, tá certo? Porra. O irmão do Menelau, cadê? Bora ver aqui no Wikipedia logo aqui que é melhor, sabe? Aqui, sabe? A Guerra de Troia, de acordo com a mitologia grega, um grande conflito bélico entre os aqueus, os gregos, das cidades-estado da Grécia, e Troia, certo? Possivelmente no ano 1300 a.C. e 1200, certo? No fim da Idade do Bronze, no Mediterrâneo, certo? Aí é que vem, bora ver o que eu quero achar, certo? Eu quero achar. Agamenon, bicho. Agamenon é o nome do cara, o irmão do Menelão. Eu queria falar do Agamenon. O Agamenon resolveu, sabe, desenvolver, sabe, aí
Aí desenvolveu um projeto de conquista, sabe? E ali organizou ali, sabe, um exército poderoso e partiu ali para a conquista, sabe, ali dos reinos ao redor e terminou chegando em Troia. Em Troia diz que ele ali, sabe, foi levado por causa do irmão dele, Menelau, corno, certo? Que ele tinha muitas mulheres, o Menelau, o bicho era rei ali, sabe? Era rei de Esparta, entendeu? Sem ser espartano, eu acho, sabe? O Menelau, o Agamenon não era espartano, certo? Ele era de uma outra etnia. Eu só sei, rapaz, que o corno Menelau encheu o saco, sabe, do irmão dele para invadir Troia, para pegar a mulher dele, que é um dos filhos lá, sabe, do rei de Troia, sabe, havia raptado, entendeu? E a guerra foi isso aí, tá certo? Mas o fato foi que a guerra progrediu, os troianos perderam, tiveram que fugir, e no meio dos fujões havia um cara chamado Enéas Essenéas, sabe? Correu com o pai nas costas, segundo dizem, entendeu? Que o pai dele estava, não sei se ele era, sabe, portador, era um PCD, entendeu? De deficiência física, entendeu? E assim, sei que ele correu, rapaz, com esse pai na costa, foi bater na Península Itálica, certo? Península Itálica que já estava ocupada, diga-se de passagem, tá certo? Mas ele, sem pedir licença, se estabeleceu com o povo dele ali, sabe? Fundaram um reino. Tá certo? E aí começa a história, quando começa a falar de reino, rei, essas coisas todas, é que eu quero encrencar. O Aristóteles, a gente sabe, ele foi um analista político, certo? Ele foi professor do filho, daquele cara ali, sabe, do Alexandre, o pai do Alexandre da Macedônia. Como é que chamava o pai do Alexandre, hein? Pô, bicho, lá vou eu de novo aqui para pesquisa, certo? Cacete. Cacete. Pai do Alexandre, Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia era ali, pertencia ali à Grande Grécia, à Magna Grécia, ou qualquer coisa assim, entendeu? Ele tinha uma cidade-reino, ele tinha aí uma dinastia, certo? Ele foi filho de alguém que passou para ele o cargo de rei, aquela coisa toda, cargo de rei que o Alexandre iria herdar, certo? E o Aristóteles foi ali o professor, o Filipe, sabe, queria, sabe, dar uma educação para o filho dele, queria contratar um profissional nessa área aí de conhecimentos e escolheu aí, ele não baixou ali, sabe, uma licitação, um processo licitatório, mas ele entrou em contato aí, sabe, com ali a rede de amizade deles e vários intelectuais foram indicados, entre esses o Aristóteles, ele escolheu Aristóteles, não sei porquê. Mesmo porque, sabe, o Aristóteles sendo de Estagira foi destruída pelo próprio Filipe, certo? No final, quando o Alexandre aí, sabe, já estava aí com barba e bigode e não precisava mais dos cuidados ali, sabe, do Aristóteles, Alexandre chamou e disse: olha, Aristóteles, quero te agradecer muito pelo que você fez pelo meu filho. Em compensação pelo que eu fiz a você, quero primeiro pedir desculpas, mas em seguida vou te dizer o seguinte: eu vou mandar restaurar a tua cidade, tá certo? O Aristóteles não estava mais nem aí, já estava coroa, sabe, indo aí para os 60 anos, eu acho, entendeu? Aí ele disse assim: tá bom, lhe agradeço a excelência, tá bom, pelo que você puder fizer, meu senhor, certo? Estou aqui repetindo um verso de uma música, a música Antonico, certo? E assim, dessa maneira, o Aristóteles apareceu na história e ele era um analista político, certo? Ele ensinava política, né, para o Alexandre, tá certo? E foi dele que saiu um esquema, sabe, de que na cidade, na polis, tá certo? O governo pode ser de um sujeito, de um monarca de um sujeito, certo? Arqué, certo? Monarqué, entendeu? O arqué é essa parte aí da palavra que traduz poder, certo? A parte do governo, então pode ser mono, quer dizer o poder de um monarca, tá certo? Um rei, tá aí, sabe? O Alexandre, o pai de Alexandre, o Filipe, foi monarca, tá certo? Só para facilitar o raciocínio, certo? Então o Filipe, ele mandava e desmandava na cidade dele ali, sabe? Na Macedônia, certo? Que era o reino, era o nome de uma região e o nome da cidade também, da cidade reino dele, tá certo? E ali então, e uma alternativa à monarquia, certo? A esse governo de certo? Onde esse governa com a sua vontade, poderia ter, segundo Aristóteles, a aristocracia foi o que eu anotei, tá certo? Mas eu acho que talvez o que coubesse aqui melhor seria a república, certo? Forma de governo que foi ali, sabe, admitida pelos romanos, certo? Quando chutaram a bunda de um rei que eles tinham lá e colocaram ali, eles próprios, os patrícios, os pais fundadores, certo?
que ali se constituíam em aristocratas também. Aristocratas é uma palavra, sabe, que traduz essa história dos melhores. Então eu diria então que a primeira forma aí, sabe, se eu tiver errado me corrijam, a primeira forma de governar uma cidade, a polis, certo, seria a monarquia. A segunda seria a república, certo? A república mais governada ali pelos pais da pátria, pelos patrícios, pelos aristocratas, tá certo? Não sei, eu não li direito o texto, certo? Não sei se o Aristóteles daria essa explicação que eu estou dando aqui, certo? E por fim veria depois desse, certo? Não sendo o rei e nem sendo ali o governo, a república, a melhor forma de governar, certo? Poderia ter a politeia, que seria aí uma forma de governo, nem por um grupo, mas aí por uma maioria assim mais avantajada, certo? Por um coletivo, digamos assim, tá certo? Que seria a politeia, entendeu? Então você teria a monarquia, a república e a politeia, tá certo? Colocando assim dessa maneira. E quando o Enéas saiu correndo com o pai dele nas costas e chegou na Península Itália, que ali fundou a cidade de Roma, tá certo? Na verdade se diz que Roma foi fundada pelos dois irmãos, ali eram irmãos gêmeos, certo? Que agora não veio o nome, não interessa, depois a gente pode ver isso aí. Eu só sei que aqueles ali que chegaram se tornaram, seriam os fundadores, por isso eram chamados de patrícios, os pais fundadores. Tá certo? É importante ter essa coisa, porque no Brasil de hoje, certo? Nós estamos aí experienciando uma forma de governo também chamado república, certo? É uma república constituída de três poderes, tá certo? O executivo, o legislativo e o judiciário. Mas nós temos aqui fundadores, descendentes de fundadores, de pais fundadores, de patrícios, sabe? De patrícios que alguns chamam aí, sabe, de patriarcas, certo? Patriarcalismo vem daí, sabe? Então nós temos os nossos patriarcas por aqui, assim, de origem distante, tá certo? Os patriarcas foram os fazendeiros, sabe? Foram os descendentes de portugueses que por aqui foram ficando com as terras das províncias, depois que chutaram a bunda do Pedro I e do Pedro II. Aí ficou aí a República, certo? Aí quem ficou por aqui foi se orientando, sabe? Ocupando ali as terras, tá certo? Esses caras foram os patriarcas. Quem se destacou aí, sabe, nesse meio de patriarcas aí foram paulistas e mineiros. Mas tinha também os gaúchos ali, sabe, aquelas bandas dos pampas, entendeu? Aqui para o norte não era um mundão imenso, sabe? Muita terra, muita água, sabe? O pessoal não tinha muito interesse. Tinha muita praga também, muita carapanã, muita malária, sabe? Muito pium, sabe? Pium é um mosquitinho de merda que a gente não vê, mas o bicho, sabe, ele gosta de chupar sangue também. É um hematófago, certo? Rapaz, eu só sei dizer que nós tivemos patriarcas aqui também, certo? Patrícios, certo? E esses caras estão presentes, eles não dizem, certo? Mas quem manda no governo do Brasil hoje, sabe? É esse pessoal aí do patriarcado, sabe? Do patriciado, da aristocracia, sabe? Que estão presentes aí principalmente nos banqueiros, nos meios de comunicação. Eu estava vendo, eu vou tirar essa história aqui do papeleto aqui da Polis, tá certo? Que já me satisfiz com a explicação que eu peguei. Estou aqui com a história de Troia, do Enéas, tá certo? Eu tinha aqui uma coisa para ler sobre... já falei aqui, vamos tirar essa coisa aqui da Guerra de Troia. Eu tinha marcado aqui um negócio sobre a origem dos troianos, certo? Mas eu acho que já passou, né? Já passou, já deu, tá certo? Os gregos antigos acreditavam que Troia era localizada próxima de Dardanelos. Dardanelos é um estreito, sabe, que hoje é muito disputado. Acho que está sobre ali, sabe. Eu não sei se está sob o comando ali, sabe, da Turquia, eu não sei. Tem que ver isso aí. E que a Guerra Troiana era um evento histórico datado entre os séculos 13 e 12 a.C., certo? Nós já falamos aqui, entendeu? Mas assim, aqui fala da causa da Guerra de Troia, certo? Mas eu acho que eu vou pular essa parte aqui, sabe? Eu acho que eu vou pular essa parte aqui. O fato é que havia uma diferença entre os gregos e os romanos, certo? Pelo menos na mitologia, na história, certo? Se dizia que Troia foi fundada por gregos, e os romanos, na sua mitologia, diz que na verdade ela foi fundada por um romano, um tal de Dardanos, certo? Dardanos é que fala de Dardanelo, entendeu? Não sei como é que é isso aí. Mas eu vou pulando essa parte aqui da Guerra de Troia. Deixa-me ver aqui, eu marquei também que a gente iria falar de um cara,
do Onan, mas deixa eu falar primeiramente aqui uma coisa. Eu falei outro dia, sabe, que eu conheci um cara chamado Cesário lá em Jaboatão dos Guararapes, certo? Numa localidade chamada Colônia, certo? O Cesário, acho que era Cesário o nome do cara. Eu falei que, sabe, era um cara que morava numa comunidade ali perto do noviciado, entendeu? E era dentro de uma área de canavial, e ali me parece que ali a mastigação, sabe, da cana de açúcar, da arte, sabe, da cana de açúcar, entendeu? Prejudicava a dentição daquele pessoal ali, sabe? Eles cortavam com facão, tiravam a casca da cana, sabe, da haste da cana, sabe? E picavam em palitos, assim, sabe? E ficavam mastigando, sabe, aqui nos molares, sabe? E aqui, sabe? E por vezes eu acho que eles forçavam demais aqui na frente nos incisivos, e assim prejudicava, sabe? E também não sei se não havia ali uma higienização da boca, se havia ali o açúcar contribuindo para a formação de cárie. Eu só sei que pessoas perdem a dentição, sabe, por conta de uso indevido da arcada dentária. E o Cesário, para mim, parece que por conta de tanto mascar cana, sabe, cana de açúcar, sabe, ele perdeu ali os dentes da frente. Aí eu queria chamar, sabe, queria designar os dentes, certo? Então, assim, nós temos dentes caninos, incisivos e molares, certo? Os caninos são dois que nós temos aqui, um do lado, outro do outro, esses dentes pontudos, sabe? Que é o dente do vampiro, certo? O dente que corta, que fura, entendeu? Ali, quando o vampiro morde o pescoço, certo? Quem fura ali a veia, sabe? De onde ali, sabe, o sangue vai jorrar à vontade, sabe? Para o vampiro se satisfazer, são os dentes caninos. Certo? Mas tem os incisivos são esses 4 dentes da frente. E tem os molares aqui na lateral, tá certo? Que servem justamente para mastigar, entendeu? Então é isso, entendeu? Eu queria falar da dentição e me embananei, certo? E não conseguia falar e dizer que os dentes sendo 32, dentro desses 32 há os caninos, os molares e os incisivos, paro por aqui. Fiz homenagem ao Cesário, sabe? Sem querer, sabe? Ofendeu o Cesário, entendeu? Eu queria agora puxar a história de Onan, rapaz. Olha, esse Onan não prestava assim aqui, sabe? Ele está em Gênesis 38:9 para quem quiser, sabe? Para quem quiser conferir, tá certo? O Onan, e deixa-me ver quanto tempo eu já tenho aqui, eu tenho 17 minutos já de vídeo, mas assim, Onan com tio, certo? Ou Onan com N no final, é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis, como o segundo filho de Judá, e portanto um dos netos do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos, certo? E esses 12 filhos fundaram as 12 tribos, certo? Fundaram, cada um dos filhos fundou ali, sabe? Cada tribo, né, ali, sabe? Porque assim, nós temos a família, temos o clã e temos a tribo, tá certo? Então ali, sabe, havia os filhos de Judá, certo? O Judá era a família, certo? E essa família, Jacó, na verdade, certo? A família de Jacó, Jacó fundou ali, sabe? Esses filhos fundaram clãs, esses clãs fundaram tribos. E havia 12 tribos, portanto, de acordo com 12 cabeças, né, que foram os filhos de Jacó, tá certo? Aí diz aqui o seguinte, o Onan era o segundo filho de Judá. O primogênito de Judá, o primeiro que nasceu, segundo a Bíblia, era Mal, certo? O irmão de Onan, certo? E teria sido executado por Deus por motivo não mencionado, tá certo? Veja aí que Deus se meteu na história humana, tá certo? Ele liquidou o Como não tinha deixado descendência, Judá mandou que Onan, seu segundo filho, realizasse o casamento de cunhado, também chamado de casamento levirato, com Tamar, filha de Isso está em Gênesis 38, 6-8. Assim, se tivesse um filho, a herança de primogênito lhe pertenceria como herdeiro legal de Porém, se não tivesse um herdeiro, Onan ficaria com a herança de primogênito. E aqui está a história, bicho, o cerne da questão, tá certo? Ai, meu Deus, certo? Se a Tamar, com Onan, certo, tivesse um filho, certo? Esse filho seria o herdeiro, certo? Seria o herdeiro do patrimônio deixado por né? O falecido aí que Deus assassinou, tá certo? Porra, tá certo? E se do Tamar, certo? E Onan, sabe, não tivesse descendência, o patrimônio ficaria com Onan, o patrimônio do irmão dele, certo? É o que está escrito aqui, certo? Então assim, é que vem a história, certo? Bora ver aqui.
Onã soube que, em Gênesis, lê-se assim: Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão Atamar, aí já não era, bicho, mais a mulher de seu irmão Atamar, já era a mulher dele, certo? Derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão, tá certo? A Igreja Católica interpreta essa passagem como uma proibição de todo tipo de derramamento de sêmen, não procriativo, certo? Está falando aqui de masturbação, certo? Como como a masturbação e a contracepção, entendeu? Outros comentaristas, em geral protestantes, argumentam que a causa porque Deus o matou foi por não dar descendência a seu irmão, e não pelo método em si. Quer dizer que o Onan também foi assassinado? Católicos contra-argumentam afirmando que a pena para quem se recusasse a gerar filhos para o levirato era humilhação pública e não morte, motivo pelo qual outra interpretação seria inconsistente. Aqui cita o Deuteronômio. A ter relações sexuais com Tamar, a Bíblia diz que Onã desperdiçou seu esperma na terra, ou seja, não a inseminou, jogando dessa forma fora seu esperma em um coito interrompido. Conduta essa que aborreceu ao Deus Jeová, pelo que também tirou sua vida. Então vê que aqui o Onã se fumou também. Primeiro foi o irmão dele, certo? Depois foi o próprio Onã, certo? Porque o cara queria ficar, era um cúpido. Era um cúpido, o cara queria ficar com a riqueza do irmão, certo? Vê se pode uma coisa dessa. Queria ficar com o patrimônio, com a herança, sabe? Do certo? E por essa razão, quando ele comia a Tamar, sabe? Na hora de ejacular, ele ejaculava fora. É essa a explicação que estão dando, certo? E dizem que isso é uma forma de masturbação, certo? Masturbação a dois, entendeu? Ele ali, sabe? Ele ia Tamar, vucu, entendeu? Aí depois ali ejacula fora, entendeu? E se diz, aí a partir daí, essa forma de masturbação, ou traduzindo aí, sabe? Dando aí, sabe? A palavra onanismo no sentido de masturbação, tá certo? A língua, sabe? Enriquece o vocabulário com essa ideia, sabe? De que masturbação é essa história de jogar na terra o sêmen, tá certo? O cidadão que se masturba, e a mulher não joga nada, a mulher quando se masturba não joga nada, certo? Mas o homem quando ele ejacula, ele joga o sêmen dele na terra, entendeu? Fica dando essa explicação aí, porque eu não sei porque que eu falei do Onan, certo? Eu não sei quando foi, em que circunstância eu falei do Onan, tá certo? Entendeu? Ei, rapaz, para com isso, bicho. Mas assim, falei do Onan, tá explicado aí, entendeu? Esses caras não prestavam, tá certo? Aqui tem a Troia, aqui, sabe? A história lendária de Troia, mas eu não quero mais falar, não quero mais falar de Troia, tá certo? Então só me resta agora, quando são já 22 minutos de vídeo, certo? Falar do... Bom, eu falei aqui do Cesário, certo? Já corto, não quero mais falar do Cesário, entendeu? E já vou aqui, sabe, dando chega para lá nisso tudo, entendeu? Deixa-me ver o que foi hoje, essa situação, rapaz, o que eu pude perceber hoje, sabe, no 247, a insistência, foi nessa história do que vem chamando aí, sabe, que vem chamando não, os progressistas estão de olho no filho 01 de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, sabe, que foi flagrado ali no gabinete dele de deputado estadual no Rio de Janeiro, sabe, fazendo rachadinhas. Se descobriu também que o irmão dele é o 03, o 02, certo? O Flávio é o 01, o Carlos é o 02 e tem o 03 aí, que tem o Flávio, o Carlos e o Eduardo, certo? O outro é o Jair Renan, tá certo? É o 04. Então o 01 é o Flávio, o 02 é o Carlos, o 03 é o Eduardo e o 04 é o Renan, tá certo? Essa família aí, rapaz, gosta de dinheiro, na verdade é isso. Mas não é, bicho, não é que eles gostam de dinheiro. Porque esses caras, eles não têm problema com dinheiro, essa é a grande verdade. É que nessa história, rapaz, desses jornalistas aí, sabe? Eu fico olhando esses jornalistas, esses caras, eu paro Serrano, sabe? Que eles não querem descer na questão da luta de classes, eles não querem ver na explicação dessa prática histórica do tempo presente, sabe? De
aí, sabe, de banqueiros, sabe, de donos de banqueiros que se tornam proprietários de empresas, proprietárias de revistas e de sistemas de televisão, de meio de comunicação, sabe? Esse pessoal não entende que a gente vive uma guerra, uma luta de classe, bicho. Não adianta o Marcelo Auler, sabe, propor, sabe, pedir, ou o próprio, sabe, a pessoa pedir pro povo ir pra rua, não sei mais o que, etc e tal, entendeu? E para ajudar e tal, entendeu? Mas não adianta, sabe, assim no sentido, se não houver compreensão de que a gente vive uma luta de classe, sabe? As instituições burguesas, elas não vão melhorar por si. Do jeito que elas estão muito bem, obrigado, dizem ali os burgueses, certo? Não há o que melhorar, tá tudo bem, tá certo? Aí é quando eu vou aqui, sabe, faço esse mergulho na história e vou pegar lá Enéas e ali o Agamenon e Troiano, não sei mais o que, Aristóteles, sabe, falar ali de monarquia, falar de república, de politeia, tá certo? E traz essa coisa, enquadra aqui no Brasil republicano, tá certo? Nós vamos encontrar a família Bolsonaro, tá certo? Que são caras que não têm berço assim, no sentido de patriarcado, eles não são filhos de fazendeiros, tá certo? Mas assim, se puseram aí, sabe? O Bolsonaro veio de uma família de um cara aí fumado ali em São Paulo, ali no interior de São Paulo, entendeu? O cara ia pra mata tirar palmito, certo? Cortar olho de açaizeiro aí, sabe? Ou de outras palmeiras aí, sabe? Pra tirar ali um miolo pra, sabe? Quem sabe ali vender no comércio, qualquer coisa assim, sabe? Depois disso, esse cara já militar levou, foram pra um gaia, sabe? Com bateias e tentar ali, sabe, fazer mineração, sabe, fazer garimpagem, entendeu? Esse cara sempre perseguiu, esse Bolsonaro sempre perseguiu ali, sabe, o enriquecimento, certo? Enricar em tempo e em vida, certo? Ali, sabe, aí, ainda aqui e agora, sabe, ele tinha pressa e urgência, sabe? E ele conseguiu quando, sabe, a Rede Globo e os banqueiros do país entregaram, sabe, ali com os outros meios de comunicação, é claro, certo? Com a opinião pública formada, entregaram para ele de mão, sabe, de mão aberta, sabe? Ali a presidência da República, sabe? Entregaram para ele o poder executivo, sabe? Um dos poderes da República ali, sabe? Mas entregaram para ele tomar conta, certo? Enquanto, sabe, eles se organizavam e depois pegavam de volta. É isso que acontece. Deixa eu ver que horas são, quantos minutos eu tenho aqui. Ontem cortou o vídeo, certo? Já são 26, ainda tem mais um tempinho aí. Mas assim, o que eu quero sempre quando eu estou fazendo aqui, sabe, a minha audição do site 247, porque assim, eu ligo a internet, sabe, coloco ali, sabe, uma caixa de som ali para funcionar, sabe, e fico marchando para lá e para cá, fazendo meu café, aquela coisa toda, certo? E depois fico caminhando para lá e para cá, aqui dentro da minha casa mesmo, eu tenho um corredor de uns 15 metros, e fico aí, mas fico ouvindo, sabe, ouvindo e ali, sabe, aí os conhecimentos vão e vêm, me levam lá para o tempo, sabe, dos pré-socráticos, me fazem avançar para o tempo dos neolíticos, sabe, me fazem ir para o Amazonas ali, para São Paulo não, que eu não conheço São Paulo, o Rio de Janeiro é bem pouquinho, certo, mas assim, eu fico viajando aqui, sabe, e me dá um desespero quando esses jornalistas, sabe, começam a falar do nosso tempo presente e a fazer crítica às rachadinhas do Flávio Bolsonaro, lembrando que inclusive que quem iniciou, sabe, essa história de rachadinha, que é uma forma de crime de peculato, foi o próprio Bolsonaro. Ele pegava o dinheiro, sabe, ele, quando ele foi deputado estadual, salvo engano, no Rio de Janeiro, ele pegava o dinheiro ali, sabe, dos funcionários que trabalhavam com ele, sabe, tirava, tipo assim, dava 30% para o funcionário e não exigiam que eles fossem trabalhar, e os 70% eles embolsavam, sabe. Eles embolsavam, entendeu? Eles não tinham o menor assim, escrúpulo, sabe, em pegar esses 70%. Davam 30% de abono e ficavam com 70%. E dessa forma, sabe, eles iam pegando ali, sabe, essa miudeza, entendeu? E fazendo investimentos, até que pudessem ter melhores condições. E tiveram, bicho, quando a Rede Globo jogou no colo do Bolsonaro a presidência da República, sabe? É daí que vem a história das joias, sabe? É aí que vem. Esses caras, com certeza, rapaz, eles têm em paraísos fiscais milhões e milhões de dólares. Eu não tenho dúvida, sabe, a respeito disso. O Paulo Guedes, sabe, também acumulou. O Paulo Guedes foi o primeiro-ministro, assim, sabe, do Bolsonaro, que não queria saber de governar. Ele com o Lira, sabe? E assim, os dois aí, sabe, fazendo o governo do executivo, os dois poderes juntos, executivo e legislativo. Esses caras estão podres de rico, sabe? Fizeram negócios negociados. O próprio Paulo Guedes, sabe, dizia, sabe, que não precisava de Estado nenhum, sabe, que o Banco do Brasil precisava ser
ser privatizado, que as pratarias ali, sabe, da cozinha do Banco do Brasil, me parece que foi isso, ou eram as pratarias ali do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, precisavam ser levadas a leilão, vendidas, sabe, para faturar dinheiro aí, sabe, para pagar a dívida externa, digo, a dívida interna, sabe, ali, aquela dívida ali, sabe, a dívida interna do país, sabe, que o Banco Central administra, certo? Para render dividendos para esse pessoal que compra esses títulos, sabe? Esses títulos da dívida pública, entendeu? Porra, cara, então é isso, sabe? Aí eu volto novamente a pensar em Enéas, volto a pensar nos filhos de Enéas, certo? Como é que chamava, para estar na ponta da língua o casal, os dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, certo? Apareceu, vê como aparece? Rômulo e Remo foram os fundadores de Roma, entendeu? E assim, e a partir daí surgiram os patrícios, os pais fundadores, pais que se tornaram patrícios e aristocratas, entendeu? E esses caras estão hoje repetindo esses mesmos títulos aqui, sabe, entre nós, tá certo? Bolsonaro talvez não seja um pai da pátria, entendeu? Sabe, um deserdado, filho da pátria, entendeu? Mas é um cara que, de repente, a Globo, que aí se tornou um aristocrata, certo? A Globo não é patrícia, certo? Não é patrícia, mas é uma aristocrata aí, sabe, que foi adquirindo titulações. Quem deu esse título aí para a Globo foram os estadunidenses ali, sabe? Ali perto do Getúlio Vargas para cá, entendeu? Porra, bicho. A Globo se fortaleceu com a ditadura militar em 64, entendeu? Ali eles ganharam o título de aristocratas, entendeu? E esses caras fazem aí, sabe, hoje, um governo de deturpação da aristocracia, que são a oligarquia. A oligarquia é a forma degenerada da aristocracia. A aristocracia, em tese, seriam os bons, certo? E os oligarcas são os avacalhados. E a Globo, sabe, os banqueiros, sabe, os empresários, aí o pessoal do agronegócio, são os avacalhados, são os oligarcas que mandam e patrocinam o Bolsonaro hoje, tá certo? Com esse escândalo todo que a gente tem notícia, sabe, a respeito das rachadinhas do Flávio, tá certo? E se descobriu aí, sabe, que o Bolsonaro movimentou todo um aparelhamento de Estado aí para proteger o filho dele, para fazer o crime aí, sabe, de peculato atribuído ao Flávio, prescrever, tá certo? E me parece que eles conseguiram isso. E eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Eu não fugi da terra natal, eu estou em Belém do Pará, bem perto ali da minha cidade, Altamira, certo? A 1h30 de avião, se avião tiver, certo? E eu puder pagar a passagem, tá certo? É isso aí, meu nome é Ernest, meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, tá certo? E essa situação do país me incomoda, mas não sou ressentido de Nietzsche, esclareço, tá certo? Bom dia a todos, nesta terça-feira, dia de novena que eu não farei, certo? Novena que eu não farei porque estou muito longe do bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bom dia a todos.